Olá, estamos aqui para fazer a leitura do relatório do TEP do mês de julho. Nardi, hoje a gente vai começar de uma forma diferente, falando os números principalmente e o que é de destaque aqui do TEP. É isso, Bia. Acho que a ideia, a gente passar rapidamente aqui pelos números, é importante porque é o marco aí do primeiro mês em que a gente teve aí uma queda em relação aos dividendos que a gente estava distribuindo nos últimos 4 meses. A gente veio aí de uma forma didática, tentando sempre pontuar de que o fundo ele tem um elemento ali de ganho não recorrente e em linha com o que a gente estava divulgando no guidance, agora a gente passa aí a uma distribuição menor do que a gente vinha distribuindo. Então, mês passado a gente distribuiu R$1,18 e agora a gente passou para 0,78. Importante enfatizar isso porque a gente sempre deixou claro aí no guidance que haveria essa queda, mas é importante também deixar claro que a gente sempre está tentando fazer com que volte lá para R$1. Né? Então, esse 0,78 agora é um guidance que a gente vai adotar ali para o segundo semestre de 2024. A gente também projeta aqui o primeiro semestre do ano que vem, então a gente passaria lá para 0,89, mas esse 0,78 de agora é um marco importante, porque apesar da distribuição ter caído de R$1,18 para 0,78, um dado interessante que a gente colocou aqui no nosso relatório do mês foi que a gente ainda assim está distribuindo mais do que a média dos pares que estão presentes no IFIX. O que quer dizer isso? Quer dizer que o setor, na média, de laje corporativa, distribui ali na casa dos 10, 10,5%, e a gente, mesmo com essa queda no dividendo, a gente fica acima da média. Outro ponto importante que a gente enfatiza no relatório é a questão do PVP, né, ou seja, é o deságio ou ágio da cota mercado em relação ao patrimonial. O TEP hoje é um dos, se não me engano, o segundo fundo hoje que tem o menor deságio em relação à sua cota patrimonial e que traduz, basicamente, que o mercado vê que a gente tem mais solidez em relação aos pares. Então, tivemos aí uma distribuição anualizada de quase 10,8% ao ano, equivalente a um CDI líquido de 123%. Então, eu só vou recapitular. Então, assim, a gente distribuiu 0,78, que equivale a 10,76. O mercado hoje de lajes corporativas que a gente viu que compõem o IFIX, às vezes, só para vocês terem uma ideia, a gente pega todos os lajes corporativas que tem lá. Muitas vezes você fala, mas qual que é o PIR do TEP? Às vezes, a gente tem sempre essa dificuldade de achar o fundo exato que a gente pode comparar. Então, para não gerar questionamento, a gente pegou todos os lajes corporativas que compõem o IFIX e fez essa comparação, que dá um pouco inferior, que dá 10,5. E o nosso, o TEP está maior, 10,76. É isso, né? Exato. E acho que o que você comentou é importante, né, Bia? Porque, assim, a dificuldade de encontrar pares de mercado, ela é real. Por quê? Porque a tese do TEP, ela é única. Né? Hoje, nenhum outro fundo tem a nossa tese aqui de ganho de capital, de melhoria dos ativos. Mas, acho que nada mais justo do que a gente se comparar também aos outros fundos do setor. É mais ou menos isso que a gente faz aqui. Outro ponto super importante que a gente destaca no relatório foi a questão que a gente vem há alguns meses falando que tinha inquilino inadimplente. Então, ele sanou, agora ele pagou. Se puder falar um pouco, Nádia, explicar o que ele pagou, o que falta ainda. A gente tinha uma inadimplência que a gente comunicou no relatório do mês passado. Logo após que a gente divulgou o relatório, a gente teve o pagamento, a gente tinha uma inadimplência ali de quase 3 meses, meses intercalados aí de um inquilino do edifício Passarelli, que ele atualmente ocupa 3 conjuntos. A gente ingressou com uma ação judicial para cobrança desses valores. Pouco tempo depois desse ingresso, o inquilino efetuou os pagamentos, só que ainda ficou faltando a multa e os encargos desse atraso. Né? Então, a gente tem hoje uma inadimplência zero no portfólio, mas a gente tem um valor a receber dessa inadimplência, né, que seriam basicamente multa e encargo que está previsto nos contratos de locação. Isso a gente continua com esse processo em andamento para a gente reaver esse valor que é devido para o fundo. É super importante dizer que a gente também fez um reajuste no valor do inquilino, também que ele não pagou o reajuste, né? Só pagou o valor que estava. Nádia, tem mais algum ponto que vale destacar nesse relatório que seria importante? Eu acho que assim, a gente está com algumas renovações em andamento, na verdade revisionais de contrato. A gente estava trabalhando para fechar no fim desse mês aqui, para divulgar em julho, porque esse é o 4º mês consecutivo que a gente ia divulgar um reajuste muito acima da inflação de mais um inquilino.
Nossa ideia aqui é mostrar também nos próximos relatórios, o time de gestão aqui, a gente está trabalhando para fazer alguns estudos para mostrar o potencial ganho ainda de receita que a gente tem no fundo, né? Porque a primeira coisa, intuitivamente, que alguns pensam o fundo está aí pelo seu 11º mês sem vacância. Então, assim, é como se não existisse potencial para se ganhar mais receita, né? O que não é verdade. A gente tem vacância financeira no fundo, que ela tende a ir caindo. Acho que é importante deixar claro que a vacância financeira é um indicador que a gente tem que analisar com cuidado, porque ele não é tão intuitivo, né? A gente vê a vacância financeira, a gente fala, é receita potencial que não está entrando hoje no caixa do fundo. É verdade. Só que também é muito comum você ter uma evolução de vacância financeira, caso você tenha reajustes contratuais muito acima da inflação. Porque o inquilino ele vai ter um reajuste ali de 30%, 40% no aluguel, e a gente tem que fazer algumas adequações no fluxo de recebimento para que isso não dê um impacto tão significativo de largada para ele. Então, a gente vai fazendo alguns steps de desconto até chegar no aluguel nominal, só que sempre dando um impacto positivo no fundo logo em seguida. Então, um exemplo um exemplo hipotético, a gente reajusta em 30% o aluguel nominal, e aí a gente logo de largada já vai ter 15%, 20% de aumento, e no próximo ano a gente vai já estar dentro desses 30%. Isso é um exemplo de como pode se impactar a vacância financeira e ainda assim você trazer mais receita para o fundo. A gente trabalha algumas adequações aqui, então importante aqui também os investidores estarem olhando a nossa evolução de vacância financeira. A gente vai ter uma queda agora nesse 3º trimestre, acho que da última carência, né, Bia, que a gente tem no portfólio. Foi a Medicista que teve até um comentário que, nossa, 9 meses, vai nascer um filho, acabou a carência, exato. Então já a Medicista lá no Torre Sul agora começa a pagar aluguel. Exato. Então, assim, de carência a gente realmente não vai ter mais no fundo. A pequena vacância financeira que vai ter são de descontos que a gente eventualmente vai adequando aqui os contratos e que a gente fez lá atrás que eles vão caindo. Então, esse é um ponto legal para a gente se colocar aqui e a gente está querendo abrir mais ainda essas informações, né, de como que a gente está trabalhando esses reajustes. Eu acho que quem vem acompanhando os últimos 4 relatórios percebeu que nossos reajustes estão bem acima da inflação. Então, o potencial de ganho aqui nos nossos edifícios, ele está sendo traduzido também muito em função dos dados que a gente teve aí do fechamento do primeiro semestre de 2024. Cidade de São Paulo com vacância abaixo de 20%, o que é ótimo. A gente está voltando para patamares ali pré-pandemia, e a gente está aqui no portfólio 100% ocupado. Então, o movimento agora é de realmente aproveitar e conseguir reajustar esses contratos de aluguel. Bom, vamos para falar dos outros números, quanto que a gente fechou de investidores, valor da cota de fechamento do mês de julho. Você está com os números aí? Vamos lá. Então, eu vou falando, a cota do fechou a 91,17. A gente está com o número de cotistas de 29.273. A gente já imaginava que ia ter uma queda em função da distribuição, já estava meio que mapeado. A gente distribuiu 0,78 por cota, dividendido 0,86, anualizado 10,76. E vacância física, que nem comentamos, continua zerada, e a vacância financeira de 4,76. O nosso volt está em 6,64. A gente está à disposição no ri@telos.com.br, qualquer dúvida que vocês tiverem. Obrigada, Nádia. Obrigado, Bia. Nossa, né?